Amém. Amados, nós vamos orar pelo pastor Sidney, pedindo que Deus esteja dirigindo o seu servo, e aí depois ele vai fazer como o Espírito Santo dirigir. Se a esposa, a pastora Anne, vai cantar, ou se vai dar um testemunho, conforme hoje ela contou um testemunho lá na mesa, eu falei, meu Deus, é tanto testemunho que eu queria passar a noite inteira aqui contando os testemunhos. Então, como o Senhor dirigiu o coração de vocês, amém? Estenda a sua mão para cá, igreja amada. Amado Deus, amado Senhor, nós te adoramos e engrandecemos o teu nome, Pai, com os nossos louvores, com os nossos cânticos e com o coração, Senhor, grato por aquilo que o Senhor tem feito. Agora, Senhor, usa o teu servo, Pai, com a palavra que foi reservada para este momento. A palavra, Senhor, que cura, que sara, que restaura, que transforma, Senhor, o homem. Usa o teu filho, Senhor Jesus, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Podem tomar o seu assento. Queria começar agradecendo a honra, o privilégio do convite, pastor Elienay, por ter confiado a nós e franqueado aqui esse lugar santo, para compartilharmos daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Eu espero que isso ative você nessa noite, toque o seu coração e você saia daqui com algumas chaves viradas hoje, em nome de Jesus. Pastor Nai, eu lembro dele lá em Fort Myers, ministrando. Como foi hoje à noite aqui, abrindo o céu e trazendo essa presença tão densa. É palpável a presença do Senhor nesse lugar. Eu pude, se o culto terminasse agora, eu já voltaria para casa renovado, porque eu senti fortemente a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Obrigado pela recepção na sua casa, pela mesa farta, conversa boa, e eu espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de compartilhar das bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Pastor Nildair, como ele falou, bem falou, é um pai para nós. A Igreja de Sorriso, hoje, Comunidade das Nações, ela só existe, eu compartilhei isso com meus filhos hoje, por conta do pastor Nildair e da irmã Zélia. A gente estava passando por um período bem difícil da nossa vida, a gente estava num conflito muito grande, isso há 20 anos atrás, aproximadamente 20 anos, e eu lembro que numa noite, eu lembro como se fosse hoje, eu estava na varanda do nosso apartamento e por telefone nós acordamos que o pastor Nildair e a irmã Zélia seriam coberturas espirituais sobre as nossas vidas. E dessa decisão, ele enviou um pastor para Sorriso, abrimos a igreja e hoje são centenas de famílias que servem a Jesus por intermédio da vida de vocês. Então, eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu agradeço muito a Deus pela família que Ele me deu. A minha esposa, uma parceira ministerial dos negócios, mas principalmente pela família que nós formamos, por esses dois príncipes lindos que Deus me deu, o Theo e o Otávio. E hoje eu estava compartilhando com o Otávio sobre a demonstração da manifestação de Deus na vida de um homem. E o Theo me falou algo muito forte, e ele falou: papai,
essa demonstração desse relacionamento de Jesus com o homem são os frutos. E eu posso dizer que o pastor Nildair demonstra esses frutos pela família que ele tem, pelos filhos que Deus deu a eles, todos comprometidos com o reino de Deus e expandindo o reino de Deus na terra. Que essa mesma unção, essa mesma graça que está sobre essa família pastoral venha sobre você, chegue na sua casa, ative os seus filhos e mude o que precisa ser mudado na tua casa. E eu prestei atenção aqui na campanha que é Jesus o Restaurador. E quando eu marquei com o pastor Nai essa cooperação nossa nesse culto, eu pedi uma palavra para Jesus. E a palavra está no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 15. Você pode abrir a sua Bíblia. Essa palavra ela tem um contexto muito mais amplo do que os versículos que eu vou ler. Mas os versículos que eu vou ler é uma conversa de Jesus com Pedro. E diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida dos meus cordeiros. Versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Essa palavra é Jesus restaurando a vida de Pedro. Essa palavra é Jesus restaurando o ministério de Pedro. Jesus restaurando também as finanças de Pedro. Porque Pedro havia voltado para o mar. E se você ler depois na sua casa o início desse capítulo, você vai ver que eles tinham fracassado em uma noite de tentativa de pesca, frustrado e nada tinham pegado. E o peixe era a economia da família e era a economia de Pedro. E ele tinha voltado para tentar pescar, ele tinha voltado para tentar, com aquele trabalho, conseguir algum dinheiro, certamente. E Jesus, ensinando-nos uma grande chave de relacionamento, ele chega à beira do mar, acende um fogo, coloca alguns peixes sobre a brasa e libera a primeira palavra, que é uma palavra de restauração financeira sobre Pedro. E fala: lancem a rede para o lado direito. E lançando a rede ao lado direito, eles pegaram muitos peixes. E esses muitos peixes significava ali a restauração das finanças de Pedro. Então, nesse encontro, Jesus primeiro restaura as finanças de Pedro. Num segundo momento, ele senta à mesa, ele serve os seus discípulos,
E aí há uma chave muito poderosa no relacionamento, no sentar à mesa, no partir do pão, na comunhão. Os nossos relacionamentos, eles dizem respeito ao nosso futuro. Como você se relaciona com as pessoas que Deus conecta você com elas, vai fazer com que você seja bem sucedido ou você fracasse. Porque sempre que Deus quer abençoar uma pessoa, Deus manda outra pessoa. E sempre que o inimigo quer tirar algo de você, ele também manda uma pessoa. Então presta atenção nos relacionamentos. Com quem você tem andado, com quem você tem se assentado na mesa e como tem sido esse teu relacionamento com as pessoas que estão à tua volta. Porque existem dois grupos de pessoas à tua volta. Aqueles que Deus enviou e aqueles que o inimigo pode estar usando. E Deus vai revelar a você quem são as pessoas chaves para virar essa situação financeira da tua vida, em nome de Jesus. E quando eles terminam essa conversa, uma outra chave poderosa se revela na vida de Pedro, que é: demonstre o teu amor por mim, Pedro, Jesus falando, cuidando das minhas ovelhas, cuidando do meu rebanho, ou cuidando da minha igreja. Essa é uma chave que eu tenho vivido e eu tenho testado isso por diversas vezes. Toda vez que eu me afasto do cuidado com a igreja, com o cuidado das ovelhas de Cristo, eu também me afasto daquilo que é um fluxo do céu para a terra, de prosperidade sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa empresa. Então eu quero profetizar sobre a tua vida. O cuidado que você terá daqui para frente com as pessoas, com os cordeiros de Cristo, trará um fluxo de prosperidade sobre a tua vida. E Deus testa a gente em coisas pequenas e às vezes de uma forma tão especial. E quando eu estava digerindo toda essa palavra, Deus trouxe uma pessoa na minha mente. Uma pessoa que passou lá por Sorriso, e nós começamos a chamar ele de Passarinho, porque ele ficava cheio do Espírito Santo de vez em quando no culto, e ele começava a assobiar. E aí o povo não deixou por menos e pegou, e começaram a tratar de Passarinho, até hoje a gente chama ele de Passarinho. Mas ele era uma pessoa muito simples. E quando ele chegou até lá uma propriedade que nós temos, começou a prestar um serviço para nós, nós começamos a ministrar sobre a vida dele. Eu comecei a discipulá-lo. E ele mudou-se para Brasília. E agora, há pouco tempo, eu fiquei sabendo que ele foi trabalhar no Ceasa, lá de Brasília, onde chegam os caminhões de verduras, de alimentos, né, frutas. E são centenas de pessoas, talvez até acho que mais de 1000 pessoas que trabalham lá. E elegeram ele como líder lá. E ele passou a discipular esse povo, ganhar as pessoas para Jesus. E ultimamente eu fiquei sabendo que até reunião com o governador o Passarinho estava tendo. Então você veja que Deus pode enviar para você uma pessoa simples para testar o seu coração.
como você vai olhar para essa pessoa? Como você vai tratá-la? Como você vai cuidar do cordeiro, como está dizendo na palavra? Como Jesus diz para Pedro: se tu me amas, então cuida dos meus cordeiros, apacenta o meu rebanho. E Deus vai fazer isso para que Ele possa qualificar você a algo maior, a coisas maiores. Tem uma outra pessoa que é lá de Sorriso, não sei se o pastor Nildair lembra dele, mas é o Edinho. O Edinho, ele teve problemas seríssimos com drogas. Ele se envolveu com as drogas mais pesadas que você possa imaginar, surtou totalmente, deu muito trabalho por um tempo, e por um período eu queria desistir dele. E o pastor André, que é um santo, homem de Deus, pastor da igreja, ele falou: brother, vamos cuidar do Edinho, vamos dar mais uma chance para ele, vamos estender a mão. E eu falei: tá bom, pastor, vamos fazer isso. E o Edinho foi sendo ministrado, e hoje ele é praticamente um pastor de uma igreja, que é um centro de recuperações de drogados. E lá chega a ter mais de 20 pessoas nessa casa, e o Edinho está aprumado, o Edinho está, como se diz aí, está limpo, e está cuidando de todas essas pessoas. Então, essas chaves trouxeram sobre a igreja de Sorriso uma bênção muito grande. A igreja começou a crescer, a igreja começou a expandir para muitas áreas. Hoje a igreja é uma influência na cidade. Hoje o pastor da igreja, o pastor André, ele é chamado pelo prefeito para ser ouvido em assuntos como segurança pública, como educação, assistência social. Esse fluxo que foi liberado do céu sobre a igreja de Sorriso, sobre as finanças da igreja, foi pelo cuidado com os cordeiros de Cristo. E é isso que vai acontecer aqui em Palhoça a partir de hoje. Deus está interessado em prosperar a tua vida. Deus vai derramar sobre você uma bênção tão grande que você jamais imaginou. Mas você precisa tomar uma decisão hoje à noite. O que você vai fazer com esse recurso? Quais são os projetos que você vai financiar? O que você vai fazer com essa riqueza? O que você vai fazer com as pessoas que Deus vai mandar para essa igreja? Porque Deus está muito mais interessado que você cuide das suas ovelhas, do seu rebanho, do que qualquer outra bênção financeira. Não que isso não seja importante, é muito importante e Ele vai fazer na tua vida. Mas é preciso que hoje você dê um destino a essa riqueza. Deus está interessado em ouvir aí, no teu coração, o que você vai dizer para Ele. Jesus, se você me abençoar, se você for comigo, se você fizer com que eu faça uma grande pescaria, como Pedro fez lá naquela noite, ao lançar a rede ao lado direito do barco, o que você vai fazer? Aonde você vai aplicar? Eu sugiro que você procure o pastor da igreja, você financie os projetos de expansão dessa igreja. Essa igreja, em breve, ela já está pequena, ela precisa crescer para os lados, para frente, para trás. Essa igreja será muito, muito maior do que você imagina. E Deus não vai trazer gente de longe para financiar esse projeto. Deus vai levantar você que está aqui hoje à noite. E Deus vai te prosperar em pequenos começos, pequenas atitudes. Eu comecei a minha vida aos 15 anos na construção civil, e eu comecei empurrando carrinho de mão. Eu era servente de pedreiro. E aos 6 meses de profissão já fui promovido a meio oficial.
ou como dizia lá em Chapecó, meia colher. E assim eu fui melhorando de vida, porque como servente eu ganhava um salário mínimo. Mas como meio oficial eu já passei a ganhar 2,5 salários aproximadamente. Mas eu achei que ainda era pouco. E eu cheguei no meu patrão e falei: Agenor, eu preciso ganhar mais do que eu estou ganhando. Como eu posso fazer mais do que eu estou fazendo para poder acessar um valor maior? E eu mesmo dei a resposta: você não quer me empreitar uns rebocos para eu fazer fora do horário de serviço? E ele falou: empreito. E ele me ofereceu um valor por metro quadrado. E eu comecei a trabalhar das 6 da tarde até às 11 da noite, ou até meia-noite, às vezes até a 1 da manhã. E ao final do mês, a minha medição como empreiteiro era maior do que o meu salário de 2,5 por mês. Então eu fazia mais depois do horário do que durante o horário de expediente. E eu comecei a ganhar uma autoestima. E eu pensei: esse é o negócio que eu sempre busquei para a minha vida. Eu vou fazer o meu próprio salário. E nisso, meu sogro, que na época eu só mirava para minha esposa, mas não tinha a mínima chance, ele foi mudado da cidade de Xaxim para Rio do Sul, para ser pastor. E eu não perdi a oportunidade e arrumei um jeito de ir para Rio do Sul também. Era muito amigo do irmão da Anne, minha esposa, e eu fui morar em Rio do Sul, e lá foi onde eu mais ganhei dinheiro até então. Eu cheguei a ganhar 16 salários mínimos num mês, por empreitada. Eu rebocava a parede, eu colocava piso, e eu descobri que a construção civil, para mim, era uma grande paixão. E depois de alguns meses, eu recebi um convite para ir para o Mato Grosso. E eu não sabia onde ficava o Mato Grosso, mas eu disse sim, porque a proposta era boa. E chegando no Mato Grosso, as coisas não deram muito certo. Passei por um período muito difícil, eu chorava e a mãe não ouvia, literalmente. Não tinha dinheiro para comprar passagem para voltar para a minha cidade em Rio do Sul. Mas eu tive uma ideia, falando com o proprietário da obra que eu estava trabalhando, ele me deu uma oportunidade também nessa área de remuneração variável. Eu gosto muito disso, de você fazer o seu próprio salário, pelo seu mérito. Você pode mais do que o que você tem feito. Se você observar o que você está fazendo hoje, se você melhorar um pouquinho, você pode melhorar a sua renda. Se você inovar, você pode melhorar ainda mais a sua renda. Se você olhar as pessoas que estão à tua volta e trazê-las contigo para esse projeto, você pode tornar esse projeto exponencial. Você pode ser uma porta de bênção para muitas famílias, mas você precisa acreditar nesse pequeno começo, porque Deus não faz nada grande e te joga de paraquedas nisso. Deus começa por etapas, e Ele vai capacitando você. A Bíblia diz: vê um homem fazendo com excelência, perito no seu ofício, entre os príncipes, esse se assentará. Deus vai fazer isso. Na medida que você for melhorando, você for focando, você for caprichando mais o que você tem feito, a tua vida vai melhorar. E você vai alcançar lugares altos. E eu estou sendo detalhista no testemunho para motivar você e dizer para você que é possível. Nisso que você está fazendo hoje, por simples que seja essa atividade. Como era simples a minha atividade, literalmente com a mão na massa. E o Mato Grosso, uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel.
eu fui tendo oportunidades e contratando cada vez mais obras, e levei a minha família para o Mato Grosso, e os contratos foram crescendo, e esses contratos ganharam cifras interessantes. E uma delas, eu tenho testemunhas aqui nesse culto, o Joelso, que é o braço direito aqui do pastor Nai, trabalhou num desses projetos que Deus nos deu. Um projeto em Rondônia para construir uma pequena cidade. E nesse projeto para construir uma pequena cidade foi um desafio enorme. Mas Deus tinha me forjado como Davi foi forjado lá de trás das malhadas, das ovelhas, no carrinho de mão. E eu cheguei nesse projeto e não me assustei com o desafio. Provavelmente muitos teriam desistido, porque era no meio da selva amazônica, num período de chuva e numa fazenda totalmente alagada. E a gente precisava fazer as ruas nessa fazenda. Não sei se tem internet aqui. Vê se você consegue Nova Mutum, Paraná, e acha uma foto só para pôr aqui. E nesse projeto, em 15 meses, nós entregamos a chave de uma cidade, com mais de 2.000 casas, com toda a infraestrutura, asfalto, esgoto, energia, todo o comércio, porque essa cidade foi construída com o propósito de abrigar uma vila que foi alagada. Uma barragem foi construída, uma usina hidrelétrica, e todos os moradores da vila precisavam de ser mudados para um local novo. E nós fomos contratados para isso. E nesses 15 meses, e o Joelso começou lá no início, junto com o gerente da obra, era o filho do pastor Nildair, o Naftali. E ao final de 15 meses nós entregamos esse projeto assim, ó. Mas tudo começou com o carrinho de mão. Tudo começou com acreditar na palavra liberada, nas profecias. Um dia eu estava num culto como esse, e o meu sogro, que na época eu nem namorava a filha dele, a minha esposa que está aqui, essa linda princesa, ele me chamou e liberou uma palavra do púlpito sobre mim. E ele disse perante a igreja, esse jovem, e eu era da idade do meu filho que está aqui hoje, ele disse, esse jovem, ele está começando como construtor, está começando a dar os primeiros passos. E ele me falou que ele comprou uma betoneira. Essa betoneira era usada. Eu fiz um sacrifício para comprar a betoneira. Só que de tudo que o Senhor me entregava, eu entregava o dízimo na casa dele. Todo desafio na igreja, eu levava a oferta e entregava no gasofilaço. E sobre essas sementes, sobre essas ofertas, eu recebi palavras proféticas, como essa palavra do meu sogro. E o meu sogro disse, hoje ele é um pequeno construtor, mas em breve Deus vai dar a ele uma das maiores construtoras desse país. E eu recebi essa palavra, eu lutei por ela, e hoje, para a glória de Jesus, Ele nos deu uma das maiores construtoras do país. Agora, no meio do caminho, pessoas se assentaram na minha mesa. Pessoas que Deus mandou e pessoas que o inimigo mandou. E é isso que eu quero compartilhar contigo para que você vigie quem você vai colocar na sua mesa. O destino que você vai dar ao recurso que Deus vai entregar a você. Porque Deus vai entregar uma medida tão abundante, sacudida, recalcada, transbordante, que tem muito mais a ver com o reino dele do que contigo. Mas Ele vai fazer.
Então é preciso que hoje você tome uma decisão, o que você vai fazer com o recurso que Deus vai entregar na tua mão. E como você vai se posicionar com as pessoas que vão se assentar na tua mesa. E eu fui assediado, e eu me deixei levar, e eu achei que, umas alturas em diante, era comigo. Eu estava fazendo acontecer, eu estava me dando bem, eu era o cara, estava crescendo, todo ano crescendo. Até que um dia, eu me assentei, como diz o Salmo, dando um conselho: não se assente na roda dos escarnecedores. Não siga segundo o conselho dos ímpios. E eu fui tomar conselho com os ímpios, porque eu achei que os ímpios teriam boas palavras para mim. E Deus foi deixando. E eu fui dando passos em direção a esse abismo. Até que um dia nós contratamos uma equipe dos ditos executivos, CEO, diretores, e colocamos essas pessoas em lugares chaves na nossa empresa. E essa empresa que tinha princípios e valores começou a quebrar todos os princípios e todos os valores. E aquilo que nós tínhamos como uma prática, todo o início de dia de expediente, reunir os funcionários, liberar uma palavra de bênção sobre as famílias, sobre os filhos, sobre a empresa, sobre os nossos contratantes, os nossos patrões, aqueles que acreditaram e assinaram um contrato com a gente sempre tinha o costume de orar e abençoar essas empresas, da onde estava vindo o nosso pão. Isso foi deixado de lado. E em 6 meses, se abriu um rombo. Em 6 meses, nós perdemos o controle de tudo. Uma empresa que há 15 anos vinha crescendo, gerando caixa. Uma empresa que há 15 anos tinha um histórico de crescimento contínuo. Em 1 ano e meio, ela abriu um rombo de uma dívida de 120 milhões. E aí os executivos foram embora. E eu me lembro de situações onde eu tive muitos conflitos e pensamentos. E até que eu tomei uma decisão no meu coração de entregar totalmente a Jesus e consagrar a Ele os nossos negócios. E a cuidar dos nossos negócios como se fosse o nosso púlpito. O meu púlpito hoje não é o púlpito da igreja de Sorriso ou da igreja de Brasília. O meu púlpito é o púlpito da empresa que Deus nos deu. Porque lá eu tenho centenas de funcionários, centenas de famílias que eu posso falar de Jesus, que eu posso cuidar deles, evangelizar. É um verdadeiro campo missionário. E a gente hoje faz mais do que aquilo que nós fazia antes. Hoje a gente convoca campanhas de jejum, de oração, coloca o povo na marcha. E sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Deus está fazendo com que a glória dessa segunda etapa, dessa segunda casa, está sendo muito maior do que a primeira. E aquelas cifras que para nós eram, nossa, a gente pensava, uau, se nós assinar esse contrato, o que a gente vai fazer com tanto dinheiro? Contratos de milhões, como foi o contrato lá dessa cidade, de quase 300 milhões. E eu pensava, meu Deus, agora toda essa ansiedade saiu do nosso coração. Agora quem cuida do caixa da empresa é a minha esposa. E ela que faz o Pix. E eu já nem me preocupo com o saldo.
Sabe? A gente está passando dias aqui de refrigério. Nós estamos aqui como quem sonha. Nós estamos de férias. Deus tem suprido em abundância, tem transbordado, Deus tem feito. Esses dias eu liguei para o bispo JB, o meu bispo, e eu falei: bispo, eu estou assustado. Eu estou assustado com o que Deus está fazendo. É muito maior do que nós. Deus resolveu fazer algo que é impossível a gente fazer sem Ele. Sabe o que Deus vai fazer na tua vida? Deus vai fazer algo tão grande que você não terá condições de fazer sem Ele. Mas Ele vai estar do teu lado. Ele vai restaurar o teu ministério. Ele vai restaurar as tuas finanças. Ele cuidará da tua saúde. Se coloque em pé. Agora há poucos dias, a minha esposa tinha um sonho de infância e ela tinha, até de vez em quando ela falava: eu queria ter um ferrorama, acho que é isso, né, que fala, um ferrorama. É aquele negócio de brinquedo lá, de trenzinho. Em alguns shoppings você vê de vez em quando no Natal, ferrorama. E aqui tem uma chave poderosa para você: Deus nunca expõe você a algo que Ele não queira entregar a você. Deus não é um pai que pega o filho pela mão, leva até a frente de uma vitrine de doces e fala: olha o doce, mas não é para você, você não vai pegar nenhum. Deus é um pai que Ele expõe em você aquilo que Ele quer entregar a você. Se Ele expôs você a algo que só Ele pode fazer, creia, Ele vai fazer. Ele vai entregar a você. Ele expôs você a isso porque Ele está interessado em entregar nas tuas mãos. E Ele expôs a minha esposa a esse negócio dos trens. E há poucos dias, numa conversa, nós decidimos de fazer um pedido ao Ministério de Infraestrutura para fazer uma ferrovia. Porque todo problema que você vê, você está autorizado a resolver o problema. Se você notificou, você identificou o problema, se coloque diante dele como uma solução para isso. E nós recebemos, já passou a primeira fase, a segunda fase deve sair agora, no mês de janeiro, a autorização para fazer uma ferrovia, que é um projeto superior a 2 bilhões de reais de investimento. É um daqueles projetos que nós não podemos fazer sem Deus, e Ele fará conosco. E eu quero que você vá pensando numa semente que você vai plantar hoje à noite aqui. Uma semente que vai mudar a tua história. Uma semente de sacrifício. Uma semente que vai ser um memorial diante de Deus. E esse memorial que vai ficar diante de Deus vai lembrar a Deus sobre essa noite, todos os dias, até que se cumpra na tua vida essas palavras. Até que você prospere, até que você seja tão abençoado, que você tenha para ajudar todos aqueles que estão ao teu lado. Essa será uma semente de sacrifício. E aquela dívida de 120 milhões, sabe o que Deus fez? Nós entramos com um processo na justiça chamado
recuperação judicial. Tem algum advogado aqui? Recuperação judicial. E numa das assembleias, com todos os credores na mesa, o banco, o maior banco credor das nossas dívidas, o Banco Credit Suisse, se levantou e falou: essa é uma empresa séria, o dono dela está aqui, e eles merecem uma segunda chance. E a proposta do banco é um perdão de dívida. E naquele dia, com um valor correspondente a 7% do valor da dívida, nós quitamos toda a dívida de 120 milhões. Jesus já pagou a conta, está tudo pago. Ele resgatou as promissórias lá na cruz do Calvário. Você está livre. Você está livre para prosperar. Você está livre para crescer. Você está livre para abençoar. Eu não sei como é o costume da igreja. Eu queria que você viesse até a frente para trazer a oferta. Eu não sei se tem os obreiros que podem colocar aqui. Aqui está o gasofilaço. Eu quero que você pense em uma oferta especial de sacrifício. Num dos dias que eu estava questionando: Deus, como os credores não levaram tudo que nós tínhamos? Porque a gente tinha chácaras, fábrica, terrenos, prédios, casas. E tudo isso estava penhorado nos bancos. Imagine que era uma dívida de 120 milhões. E todas essas penhoras estavam prestes a serem executadas. E se fossem executadas, seriam levadas pelos credores. E nós ficaríamos sem nada, e ainda com dívida. E um dia o Espírito Santo falou claro comigo: eles não levaram nada, não tocaram em nada, porque o patrimônio estava protegido pelas sementes que você plantou. Então você vai proteger o seu patrimônio. O inimigo não vai tocar em nada do que é seu, em nada do que Deus vai fazer na tua vida, o inimigo vai tocar. Você estará protegido em nome de Jesus. Pai, aqui está o teu povo. Essa é a tua igreja. Esses são os teus cordeiros, o teu rebanho. A tua igreja é santa, assim como o Senhor é santo. E o Senhor está interessado em virar hoje chaves que mudam gerações. Senhor, de geração em geração as tuas maravilhas serão contadas através desse povo. Senhor, a tua igreja na cidade de Palhoça será levantada como um farol. Senhor, sobre essa luz, muitos ministérios serão influenciados e caminharão sobre ela. Senhor, o Senhor está elevando essa igreja como uma referência de prosperidade, de abundância, de crescimento. Eu profetizo, Senhor, porção dobrada sobre essa igreja. Senhor, que o que o Senhor fez na minha vida, o Senhor faça dobrado na vida do teu povo, nessa cidade. Eu abençoo essa semente, eu abençoo essa oferta, eu abençoo esse propósito em nome de Jesus. Traga a tua oferta, traga com amor, traga crendo, traga com propósito. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Você será bendito em tudo que você colocar as mãos para fazer. Bendito seja na cidade, bendito seja no campo.
Bendito seja o ventre dos teus animais. Que Deus te faça prosperar. Glória a Deus. Enquanto você vai trazendo a sua oferta e o seu dízimo, a gente vai chamar o reino sobre esse propósito.